Aqui neste canal, nós exploramos histórias que tocam profundamente os nossos corações. Por isso, eu estou aqui hoje para contar a história de uma jovem, cuja vida foi interrompida precocemente. Este é o túmulo de Adelaide. Ela nasceu em 1938. Era uma época com certeza marcada por desafios e muitas incertezas, principalmente no campo da medicina. Quando Adelaide tinha 14 anos de idade, ela sucumbiu a uma doença, a cachumba. Era uma doença que, apesar de comum na infância, pode se transformar em uma batalha feroz, especialmente quando a pessoa é mais vulnerável. Ela faleceu em 1952, quando ainda não existia nenhum tipo de vacina contra a cachumba. Ela começou a ser aplicada aqui em 1997, mas essa vacina não chegou a tempo para Adelaide Maria Keller. Que a luz deste pôr de sol inspire a nós todos a viver com gratidão, compaixão e amor todos os dias. Se a vida da Adelaide pudesse ter sido salva atualmente devido a uma vacina, que dizer da vida da Bibiana, que faleceu aos 17 anos? Ela nasceu em 1984 e faleceu em 2002, em decorrência de uma pneumonia. Muitas pessoas dizem que cada um tem sua hora. Eu não sei de nada disso. Eu apenas sei que nós devemos aproveitar cada momento do lado das pessoas que nós amamos. Estou diante da sepultura do Dionísio. Dionísio nasceu em 1960, uma época em que a vida no campo era difícil e exigia muito trabalho. Ele com certeza seguiu os passos de seus antepassados. Ele também lutava contra uma doença silenciosa, a depressão. Em um dia sombrio, Dionísio perdeu a batalha interna que travava consigo mesmo. A escuridão da depressão o engoliu. Aos 28 anos, no ano de 1989, o Dionísio tirou a sua própria vida. E o motivo da sua morte foi uma asfixia mecânica. Deixou para trás uma esposa e uma filha. Que a trajetória de Dionísio nos lembre sempre da importância de cuidar da nossa saúde e oferecer apoio para todos aqueles que enfrentam batalhas internas e invisíveis. Esta é a sepultura do Ilmar ten Katen. Ele nasceu em 1953 e faleceu em 1998, aos 48 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Foi casado com a Beatriz e teve com ela 2 filhas, que na época tinham 15 anos e 17 anos, respectivamente. Olhar para este túmulo nos faz refletir sobre a passagem do tempo e as histórias que ficam gravadas nas pedras. Este é o túmulo de João, do João Steinmetz. Um homem que viveu em uma época passada, mas cuja memória está aqui gravada nesta pedra, que testemunhou todos os anos que se desenrolaram. Ainda dá para observar a delicadeza desta arte tumular. Ela está bem desgastada pelo tempo, mas ainda dá para ver o cuidado com que ela foi feita. Cada traço conta uma história, cada entalhe na pedra revela uma parte da vida de João, que nasceu em 1939, casou e teve 8 filhos. Mas aos 37 anos, no ano de 1976, a sua jornada foi interrompida por um carcinoma na face. Por trás de cada túmulo há uma história, uma vida que foi vivida, uma pessoa que foi amada. Que nós possamos honrar essas memórias, mesmo quando essas pedras começarem a desaparecer. Este é um túmulo familiar, é da família Schmidt. Este local ele conta a história de vidas que deixaram suas marcas no mundo. Aqui repousam aqueles que viveram, amaram e deixaram o seu legado de alguma forma. O patriarca, o George Schmidt, nascido em 1892. A sua vida deve ter sido marcada por tempos turbulentos devido ao ano em que ele nasceu. Ele deve ter testemunhado muitos eventos que fizeram diferença na sua época. Aos 48 anos, em 1941,
ele morreu em consequência de uma infecção causada por um tiro, por um ferimento de bala. Então a sua vida pode ter sido curta, mas ele impactou a sua geração, tanto que estão aqui seus descendentes. O Nelson Ram nasceu no ano de 1962. A sua jornada foi interrompida de forma bem precoce. Para nós que estamos vendo aqui, é um mistério, uma vez que não sabemos o motivo da sua morte aos 26 anos de idade. Ele faleceu no ano de 1988. Aqui está a esposa do George, a Ludmila. Ela nasceu no ano de 1901, viveu uma vida plena, deve ter enfrentado muitos desafios e também deve ter celebrado muitas alegrias. E faleceu em 1990, aos 89 anos. Ludmila partiu após um infarto, deixando para trás um legado de amor e coragem. Quando olhamos para essas lápides, esses túmulos familiares, nos lembramos de como a nossa vida é frágil e como é importante honrar aqueles que vieram antes de nós. Quando o Peter Ross nasceu no ano de 1893, a vida por aqui era bem diferente do que nós conhecemos hoje. A vida era mais simples, mais cheia de desafios e também de oportunidades. O Peter faleceu no ano de 1948, aos 54 anos. Foi um dos colonizadores da cidade de Cerro Largo. Como não se emocionar com um túmulo assim? Está aqui a foto de casamento e aqui já eles velhinhos. A Rosa Selmina Freilich nasceu em 1928 e faleceu em 2016. Ela foi casada com Albano. Eles se casaram no ano de 1956 e tiveram juntos 5 filhos, pelo menos. Olha só que linda a Dona Rosa. E o seu Albano nasceu em 1923 e faleceu em 1995, com 71 anos. Ele faleceu em decorrência de um carcinoma na cabeça. Ele era um agricultor. Túmulos assim com fotos de casamento e depois a foto já do casal velhinho, de alguma forma aquecem o coração da gente, né? Então, traduzindo o sobrenome deles, Freilich, que é em alemão, o significado é alegre. Então, o Albano e a Rosa, alegres. Tiveram uma vida plena, longa e com 5 filhos. Bom, finalizando esse vídeo, vou mostrar um pai e o seu filho. O Valdi Teis, que nasceu em 1936, faleceu em 2007, aos 70 anos. E o seu filho, Marcelo, que nasceu em 1988, faleceu 3 anos antes do pai, em 2004, aos 15 anos. O Marcelo faleceu de morte natural e a sua mãe se chamava Rosa. Então, eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.